Muito obrigado, Sr. Presidente, Assembleia, Sr. Secretário, restantes membros do Governo, bom dia. O JPP apresentará neste orçamento poucas propostas, mas pensamos nós boas propostas. Sobretudo atendendo e obtendo e lendo os dados extraídos e confirmados pelo Governo, que se prevê, do ponto de vista da receita fiscal, uma receita adicional comparativamente a 2022 de 57 milhões de euros. 19 milhões de receita adicional do IVA. E aqui está. Ou seja, o Governo prevê arrecadar quase mais 60 milhões de receita adicional do que 2022. E vamos ir neste caminho, Sr. Secretário. E para seguir este caminho, nós temos neste orçamento duas sugestões. O Sr. Secretário, ainda há menos de um ano, referia que era prematuro definir a redução do IRS. Menos de um ano depois, alarga o diferencial fiscal ao terceiro e quarto escalão. Menos de um ano não era possível. Menos de um ano depois já era possível. Bom, a nossa proposta, senhor Secretário, é de saber a abertura deste Governo para o diferencial fiscal até ao quinto escalão. Porque a classe média não se esgota no quarto escalão, como sabe. Qual a sensibilidade do Governo Regional para alargar o diferencial fiscal de 30% até ao quinto escalão e de pessoas que oferem um rendimento anual de 26 mil euros? Porque também, por outra via, o Governo fala em receita adicional, mas o Governo não tem falado na redução da despesa, que é uma ferramenta essencial para a eficiência e para poder criar propostas, aceitar propostas também por parte do Governo, dos partidos da oposição. E o discurso é o seguinte, Sr. Secretário, não cai neste lado a ideia que os senhores constroem que nós não temos propostas credíveis, porque olhando para trás, desde os orçamentos anteriores, os senhores têm aprovado propostas do JPP, muitas das quais têm trazido rendimento adicional às famílias. Agora, estes senhores estão incomodados, eu sei, porque para trabalho custa tempo e credibilidade. E os senhores não querem assumir, mas assumem indiretamente. Portanto, Sr. Secretário, estamos na fase da discussão do diálogo. Qual é a sua abertura para a redução, o alargamento do diferencial fiscal no quinto escalão e já agora introduz também, porque tem-se falado do IVA e atendendo à receita adicional, qual a vossa sensibilidade para reduzir o IVA da taxa reduzida de 5% para 4%? Não esqueçamos, Sr. Secretário, que o IVA, o diferencial do IVA, aumentou a 1 de abril de 2012. E já não é uma peta, já passaram 10 anos e já é a altura de, pelo menos, as pessoas que vão ao supermercado, os agricultores que adquirem os fertilizantes, pagarem o IVA a 4%, porque sabe que o impacto dessa medida é inferior à receita que a receita adicional que o Governo prevê introduzir no próximo ano. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Elvio Sousa. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário. Aproveito para lhe informar que a discussão do Orçamento, Plano de Investimentos Santa Cruz é às 14h30 da tarde. Teria muito gosto em contar com as suas propostas. Mas estamos a discutir o Orçamento e Plano PIDAR regional. E, na verdade, só para entender que mesmo Santa Cruz estando com um plano de ajustamento económico,
criou a gratuidade de manuais escolares, estando em plano de ajustamento económico. E não aumentou os impostos, contrariamente ao PF que os senhores implementaram, e que aumentaram, nomeadamente, o IVA para os escalões máximos. E, senhor secretário, eu fiz-lhe duas questões concretas. Se tinha abertura para garantir o diferencial fiscal de 30% a quem ganha 23 mil euros ao ano. Uma resposta muito simples. E questionei-lhe, se o Governo tinha abertura para baixar o IVA da taxa reduzida de 5% para 4%. Isso iria se refletir nos bens do supermercado, ia-se refletir na agricultura, nomeadamente na aquisição de adubos e fertilizantes. Estou a dar exemplos práticos. E isso é uma ferramenta que depende de si, do Presidente do Governo, e que vai baixar o preço dos bens e serviços. E neste caso concreto, Sr. Secretário, já que falou de despesismo e que gosta de ver também a casa dos outros, o Sr. Secretário que explique qual é a razão de, neste orçamento, estamos a usar os seus valores, os vossos valores, da proposta de orçamento do Presidente da Presidência do Governo, se verificar um aumento de 93% de gastos de aquisição de bens e serviços na Presidência do Governo para 2023. Ou seja, 2022 estavam inscritos 713 mil euros. E sabem quanto é que está inscrito para o próximo ano? 1,3 milhões de euros. É que se deve a este aumento de 93%. Beba água, se faz favor, que vai ser preciso responder a isto. Está a engolir em seco. Beba água, se faz favor. O que é que vão fazer com 93% de aumento da rubrica de gastos bens e serviços? Bens e serviços. O que é que vai acontecer para 2023? Veja o ruído deste lado, como chegou adentro. Senhores deputados, deixem o Sr. Deputado Elvio Sousa concluir o seu pedido de esclarecimento. O Sr. Presidente está a sentar, também serve para ele. Veja como ficou incomodados deste lado, começou o ruído, e assim funciona. Quando chega adentro, começa o barulho deste lado. Eu pergunto-lhe, Sr. Presidente, está a chegar. Por que razão no seu gabinete vai-se verificar um aumento de 93% na aquisição de bens e serviços? 1,3 milhões para 2023. Quando em 2022 tinha um orçamento de 713 mil euros. Explique aqui aos cidadãos, nós temos muito gosto em ouvir. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Elvio Sousa, do JPP. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, restantes membros do Governo, Srs. Secretários. Estamos a discutir um orçamento que pensava, Juntos pelo Povo, que deveria ser um orçamento para o CDS reivindicar as medidas que ainda não foram implementadas. E estando no último ano de mandato, pensávamos nós que o Governo Regional iria satisfazer alguns dos pedidos que o CDS tem vindo a reivindicar, ou vinha a reivindicar antes de entrar no Governo. E um desses pedidos, uma dessas reivindicações, é a recuperação das taxas do IVA para tal como era no passado. Em agosto de 2019, o então candidato e líder do CDS, Rui Barreto, dizia que a recuperação das taxas do IVA que tivemos no passado é possível fazer, é possível baixar para a taxa mínima 4%, a intermédia 8% e a média para 18%. Por isso, esta descida nominal das taxas não coloca em causa a sustentabilidade das finanças públicas regionais. Estou a citar, na altura, o candidato Rui Barreto. Portanto, não percebo como é que o CDS, depois de entrar no Governo, deixa cair esta medida. E depois veio o Sr. Secretário das Finanças dizer que isto é apenas uma reivindicação do JPP. Não é, é do próprio CDS que consta e suporta o Governo da Região Autónoma da Madeira. Portanto, é algo que
Também, Sr. Secretário das Finanças, não é só o JPP que fala na importância da descida do IVA. E vou citar Paulo Pereira, da Ordem dos Economistas, que disse: é fundamental baixar o IVA. Esse sim tem um grande impacto na vida das empresas, das pequenas empresas e das pessoas. Ou seja, não é só o JPP que pede que o Governo Regional pode e deve eventualmente baixar a taxa do IVA. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Secretário das Finanças, é verdade que Vossa Excelência veio aqui dizer que este orçamento vai para proteger o futuro das famílias, das nossas famílias. No entanto, eu coloco a questão: como é que as famílias madeirenses e porto-santenses podem confiar no orçamento que dá mais dinheiro para construir campos de golfe, dá mais dinheiro para construir um caminho das Ginjas, 15 milhões, 12 milhões para um campo de golfe com 8 milhões que já vinha atrás, 20 milhões, do que propriamente para um programa de combate às cirurgias, onde estão mais de 20 mil pessoas à espera de uma cirurgia? Porquê que o Governo Regional dá prioridade ao betão, à aparência, às obras megalómanas, para, no fundo, defender interesses instalados em detrimento da saúde das pessoas? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Alves, do JPP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário das Finanças, continuando a apresentar, porque esta fase inicial do debate do Orçamento e Piedade tem esse propósito, no nosso ponto de vista, de apresentar as nossas propostas de forma mais sucinta e suficiente possível. Há pouco o Sr. Secretário confundiu ou não percebeu, porque a nossa proposta para o IVA é de 1 ponto percentual e não de 1%, ou corresponderá a 20% menos num cabaz de alimentos. E tenha isto presente, porque numa compra de supermercado, nesta conjuntura, 1 ponto percentual é pouco, mas faz diferença. E tem que reconhecer isso. E sabe perfeitamente que isso é verdade. Por outro lado, em relação ao IRS, estamos a falar de contribuintes que recebem 26 mil euros ao mês. E quanto impacto financeiro, o Governo prevê uma receita adicional de 57 milhões de euros. As contas, as previsões são vossas, não são nossas. E, portanto, tem 57 milhões que poderá devolver aqui numa conjuntura difícil, numa conjuntura em que a inflação vai devorar o rendimento dos madeirenses porto-santenses, numa conjuntura em que os custos de transporte de mercadorias é 18% mais caro do que para os Açores, numa conjuntura onde os preços flutuantes dos combustíveis são variáveis, onde os preços supermercados estão sempre a subir, onde, numa conjuntura onde os cidadãos têm que pagar 500 euros para viajar dentro do próprio país. Mas, Sr. Secretário, uma questão, se me permite, e que tem a ver também com uma das nossas propostas. A nossa região ultraperiféricas tem poder para regular a diferenciação de preços, nomeadamente dos produtos petrolíferos, sobretudo em relação aos praticados no continente. E, como sabe bem, a região autónoma dos Açores já o faz. O Sr. Secretário que nos explique e torna a falar deste assunto, porque é fundamental. Por que razão continuam os madeirenses a pagar mais uns dias numa botija de gás de 13 quilos? Porquê é que isto acontece? Toda a gente foge deste assunto. Foge deste assunto, isso é verdade e sabe que é verdade. Porquê é que a região regula a gasolina, regula o gasóleo colorido, regula o gasóleo marcado? Porquê é que não regula o gás butano? Porque estamos numa região ultraperiférica. Escutou o seu tempo, Estamos dependentes do mercado, é óbvio. Mas
esclareça aqui aos cidadãos que nos ouvem, Sr. Secretário, por que razão pagamos mais uns dias numa garrafa de gás do que comparativamente aos Açores. E os Açores estão mais distantes que a Madeira. Nós pagamos mais de 18% de custo de transporte de mercadorias. Peço que conclua. Nós estamos mais próximos do porto do continente. Tenho essa oportunidade de esclarecer aos madeirenses essas razões objetivas. Muito obrigado, Sr. Deputado Elvio Sousa, do JPP. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores secretários. Começo por esclarecer ao Sr. Secretário Rui Barreto que falemos de incoerências. O que é que tem o Sr. Secretário a dizer, então, à baixa da taxa do IVA para os valores do passado que Vossa Excelência tanto defendeu e que agora deixou cair? Que dizer, Vossa Excelência, relativamente àquilo que defendia o CDS, relativamente ao ferry? Se bem se recorda, aqui mesmo desta bancada, se não me falha a memória, um deputado do CDS afirmou que quem quisesse fazer uma coligação com o CDS queria disponibilizar o ferry, nem que custasse 20 milhões de euros. Eu quero saber onde é que estão neste orçamento os tais 20 milhões de euros para a venda do ferry, para fazer a ligação entre a Madeira e o continente. Portanto, Sr. Secretário, relativamente a incoerências, estamos esclarecidos. Outra matéria que também consta deste orçamento diz respeito à saúde. Todas as vezes que chega cá a esta casa o orçamento, há sempre reforço das verbas para a saúde. Mas as pessoas que estão lá em casa não percebem como é tanto reforço, tanto milhão de euros para a saúde e depois continuam à espera de uma cirurgia há 7, 8, 9 e 10 anos. Continuam há 7, 8 e 9 anos para uma cirurgia às cataratas. Então como é que é? Tanto reforço, tanto milhão e afinal os milhões não sei para onde é que vão. E porquê? Porque também o PSD tem uma forma, um subterfúgio de apresentar os números. Por exemplo, falou-se aqui que o Governo vai disponibilizar 9 milhões de euros para o Programa de Recuperação de Cirurgias. Afinal, vamos a ver, não é 9 milhões de euros. Há apenas um reforço de 2,4 milhões de euros relativamente a 2022. Porque em 2022 já havia 6,6 milhões de euros. Portanto, a verdade é que o Governo faz apenas o investimento, digamos, o reforço de 2,4 milhões de euros para 2 programas, que é a cirurgia e a recuperação da atividade clínica. Ou seja, se formos a pensar de uma forma assim geral, temos 1,2 milhões de euros para cada um dos programas. Não são 9 milhões de euros. Isto é uma artimanha que o PSD tem de dizer que está apostado na saúde, afinal é apenas um reforço de 1,2 milhões de euros. Por isso é que as pessoas continuam a estar na lista de espera. Por isso é que em 2015 tínhamos 63 mil pessoas, ou 63 mil atos médicos em lista de espera. Em 2022 temos 118 mil atos médicos em lista de espera. O que significa que o reforço da verba é sempre uma ilusão. É sempre uma ilusão e uma forma que o PSD tem de iludir a opinião pública em matéria de saúde. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Alves. Passo a palavra.